Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, na parte A desse texto, só a parte inicial. 2 Coríntios 2, 14. Segundo Coríntios 2, 14. Só a parte A, diz o texto sagrado. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Vamos ler todos juntos? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Vamos orar. Senhor, eu te peço que tu me enchas com o Espírito Santo. Eu clamo ao Senhor, suplico ao Senhor, me enche com o Espírito Santo, Senhor, para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade, para que eu possa testemunhar das tuas grandezas, da tua misericórdia, graça, bondade, providência e poder sobrenatural. Ó Deus, me enche com o Espírito Santo, Senhor, para que eu seja instrumento do Senhor, boca do Senhor, instrumento de conforto, de consolo, de esperança, de renovação da fé. Pai, no nome de Jesus, vem sobre nós, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amado, esse texto nos traz uma verdade extraordinária, simples, objetiva e clara. O texto sagrado nos diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Vamos afirmar isso mais uma vez todos. Deus sempre nos conduz em triunfo. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse texto. A primeira, o que esse texto não significa? E a primeira coisa que nós temos que considerar que esse texto não significa é de que nós não vamos passar por adversidades. O texto não quer dizer isso, que nós não vamos enfrentar lutas, que não vamos enfrentar problemas, que não vamos enfrentar tragédias e situações adversas. A própria ideia de triunfo pressupõe uma luta, pressupõe uma adversidade, um enfrentamento, confrontamento. Algumas pessoas tentam passar uma ideia de que quem crê em Deus, que quem tem intimidade com Deus, quem teme a Deus, naturalmente essa pessoa vai viver livre de adversidades. Meus amados, isso não é verdade. O próprio Paulo, ele passou por muitas adversidades. Às vezes nós selecionamos alguns textos triunfalistas que mostram só vitória, só coisas extraordinárias, e muitas vezes nós não estamos percebendo outros textos e histórias de adversidades, porque elas fazem parte da história humana e faz parte da vida cristã. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, você pode então pegar o texto, você está com a sua Bíblia aberta, e ir lá para o capítulo 11, versículo de 24 a 28, onde Paulo vai descrever os sofrimentos que ele passou. E olhe quem foi Paulo. Um homem de uma intimidade extraordinária, um grande missionário, um grande teólogo, de grande espiritualidade, de temor a Deus, altamente envolvido com a obra de Deus e com Deus da obra, mas não obstante de tanta intimidade com Deus, de tanto compromisso com Deus, veja o que é que Paulo diz, no versículo 24: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 39 vezes. Imagina o que é você, por amor ao Evangelho, por fidelidade a Deus, se submeter a açoites, não uma vez, mas 39 vezes. Imagine que nesse processo pode vir alguns questionamentos na vida, mas por que, Senhor? Por quê? Mas ele não para aí na descrição do seu sofrimento. Versículo 25: fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, quantas vezes? 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Versículo 25: em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios,
em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome. Olha o que é que o texto diz, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Apesar de tudo isso, esse homem de Deus, ele afirma: Deus sempre nos conduz em triunfo. Apesar de todas as lutas, de todas as adversidades, de todas as decepções, de todas as frustrações, de todas as expectativas frustradas, Deus todos sempre nos conduz em triunfo. Deus sempre nos conduz em triunfo. Uma outra coisa que eu gostaria de considerar é de que essa verdade não significa que devemos viver passivamente. E esse é um problema muito sério, porque nós temos essa tendência da passividade, de cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo. Alguns afirmam que é Deus quem nos dá a vitória, então é só esperar, não faça nada, porque Deus vai dar a vitória. Alguns têm essa percepção, essa compreensão de que se nós entregamos nas mãos de Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada, porque Deus vai fazer tudo. O texto sagrado não diz isso, queridos. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Deus é soberano, Deus tem todo o poder, Ele intervém na história da humanidade, mas delegou a mim e a você responsabilidades, competência, inteligência e graça para agir com discernimento, sabedoria e coragem. Esse texto não nos ensina a vivermos uma vida passiva, de extrema espera, sem cumprir com as nossas responsabilidades. E quanto a isso, queridos, nós temos que evitar dois extremos. O primeiro extremo é o extremo da teologia humanista. E o humanismo, ele prega viver uma vida sem Deus, mesmo crendo em Deus. O humanismo ensina que nós não devemos esperar uma intervenção de Deus, nós não devemos esperar uma ação sobrenatural de Deus. É isso que o humanismo diz, que as soluções estão nas iniciativas humanas, que o resultado positivo está na competência do homem. Um pastor humanista, bastante conhecido no Brasil, ele escreveu: não creio mais nas promessas religiosas de que livramentos sobrenaturais nos alcançarão, vindo de um Deus que se senta num trono. Veja a afirmação desse pastor, que nós lamentamos profundamente ter que ouvir isso, mas ele diz: não espero milagres sobrenaturais na minha vida, família, cidade, país ou mundo. Esse pastor diz que não espera milagres vindo de Deus, não espera intervenção vindo de Deus. O problema, queridos, é que o humanismo exclui a intervenção de Deus, exclui o cuidado divino, exclui a graça de Deus de uma maneira eficaz na vida da humanidade, na vida da família, na vida do homem individualmente. Não, mas não somente esse pastor tem esse pensamento. Bonhoeffer foi um pastor luterano que lutou contra os ideais de Hitler e por conta disso foi preso. Em meio à adversidade, na cadeia, ele escreve: uma espiritualidade madura consiste em viver perante e com Deus, mas sem Deus. Então, quando o homem coloca em si como a solução dos problemas, exclui a Deus, ele está cometendo um grande erro, porque Deus, Ele está sentado no trono, mas Ele não abandonou a sua criação. Deus está sentado lá em cima, mas Ele intervém no nosso meio, Ele está presente, Ele continua o mesmo.
Ele é soberano e age na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, Deus é o nosso socorro. Ele intervém. Nós podemos contar com Ele, sim. Mas Ele permite adversidades. Me permitam contar um pouco das adversidades que a minha família viveu nesses últimos 4 anos. Em 2010 eu fui convidado para assumir a direção de uma escola no Recife. Tínhamos passado pela experiência exitosa em Garanhuns, em um colégio e um instituto, e fomos desafiados a estar na direção daquela escola que estava passando uma situação bastante adversa. Passivo elevadíssimo, e infraestrutura sucateada, e fomos. Deixamos a igreja e fomos assumir aquele desafio, confiando de que Deus ia agir, que Deus ia atuar como tinha feito nas 2 últimas instituições. E a situação percebemos que era bastante grave, extremamente grave, complicada. Mas concentramos todo o passivo em um só credor e esperamos o milagre. E o milagre vinha através de um refis, que geralmente era publicado de 4 anos, e já tinha passado o tempo, e a gente estava expectativa, mas sempre orando por um milagre, sempre orando. E em 2014, o milagre aconteceu. E com esse milagre, com essa decisão, com essa estrutura, e nós já tínhamos feito a nossa parte, e aí Deus, de uma maneira extraordinária, graciosa, providencial, faz a sua. E aí conseguimos equilibrar financeiramente a recuperação da infraestrutura. Então nós estávamos vivendo um momento extraordinário na escola. Eu acordava de manhã dizendo para minha esposa: vou para o trabalho desfrutando do milagre de Deus. Eu estava vivendo o milagre de Deus, porque a previsão de recuperação era no mínimo de 10 anos. Em 4 anos, menos de 4 anos, o colégio já estava devidamente recuperado. Pessoalmente, eu estava num melhor momento, fazendo 2 pós-graduações, uma em neuropedagogia e outra em psicopedagogia, a esposa concluindo a graduação. Estamos no melhor momento da nossa vida, da nossa existência, como pessoas individualmente, como profissionais, a escola bem, a igreja muito bem, a família muito bem, tudo em paz, tudo caminhando de uma maneira extraordinária. Você já passou um momento assim, de dizer: como eu gostaria que congelasse esse momento, e não passasse esse momento, queria estar aqui. Aí de repente, eita meus amados, esse de repente é que é danado. Esse de repente, a vida da gente está tudo indo muito bem, aí de repente, vira de cabeça para baixo. Aí de repente uma notícia de uma enfermidade grave, de repente é a notícia de uma tragédia no trânsito automobilístico ou coisa semelhante, de repente é uma notícia de relações interpessoais rompidas, familiares rompidas, de repente pode acontecer conosco tragédias significativas e que ferem, que machucam profundamente. E em 2015 isso aconteceu. Num momento de muita gratidão a Deus, de muito louvor a Deus, de reconhecimento que Deus estava agindo, não a nossa competência humana, temos que ser, mas acima de tudo reconhecer que vem dEle, que vem de Deus. E era um momento de muito louvor mesmo, de gratidão, sempre dizendo: Deus, estamos vivendo um milagre de Deus. Aí de repente vem a tempestade. Um funcionário foi encontrado morto no seu apartamento. Inicialmente 2 pessoas foram investigadas como autores. Em pouco tempo se descartou a participação dessas 2 pessoas, e aí se dirige a 2 estudantes a investigação. E um desses estudantes, o meu filho mais velho. Imagine o que é você viver um momento extraordinário e de repente você vê toda a imprensa de televisão, rádio, jornal, internet,
e os comentários em toda a cidade e fora dela, de que o filho do diretor, pastor, estava sendo acusado de 2 crimes: homicídio qualificado e corrupção de menor. Meus irmãos, quando essa notícia explodiu nos principais jornais, e tinha jornalista que essa hora se aproveita: filho do pastor matou o professor. Que notícia terrível essa. Não dá para descrever o momento que o nosso chão acabou-se. E o momento que a única coisa que eu pude fazer naquele momento era, considerando que isso ia prejudicar a escola, considerando que isso ia prejudicar a igreja, eu fiz a minha carta de renúncia da igreja e da escola. Eu não vou continuar porque eu não quero prejudicar a escola e nem a igreja. O conselho da igreja disse: não, senhor, não tem nada a ver com o senhor continua. O conselho do colégio também disse: não tem nada a ver com o senhor continua. Então continuamos. E a acusação contra o menino, o meu filho, ela se dava com uma única prova, que era um fragmento de digital. Era essa a prova. E 3 papiloscopistas do Instituto de Identificação Tavares Buril afirmaram em televisão, jornal e rádios, de que o trabalho que eles tinham feito, a conclusão que eles tinham chegado, era mais confiável do que o resultado de DNA. E isso para jogar para a sociedade, para a comunidade, de que o meu filho tinha participação, sim. Não se estabelecia qual a participação dele, mas ele tinha participação porque havia uma digital no apartamento, numa porta de uma cômoda. Eu fui conversar com ele. Eu disse: tu já estivesse naquele lugar? Ele disse: eu nunca fui. Eu disse: como é que está a tua digital lá? E o problema dos 2 iniciais é que tinha digital, tem um monte de coisa, mas eles disseram que tinham ido lá. E o do meu menino e o outro estudante, eles disseram que nunca foram lá. Então, se eles estão dizendo que nunca foram e tem, é porque eles estão escondendo alguma coisa. Muita pressão. E um dia eu cheguei para o meu menino e disse: olha, se a única maneira de tu escapar disso é tu dizendo que fosse lá, mas não naquele dia, porque você diz que não foi, mas tem a sua digital, então tem alguma coisa escondendo. Em tese era essa. Ele disse: pai, eu vou mentir, eu vou dizer uma coisa que eu não fiz, eu nunca estive lá. E que foi a nossa salvação, queridos, ele ter se mantido firme na sua convicção e ter invocado a Deus. Disse: eu não vou mentir, eu não vou perder a bênção de Deus, não. E aí, queridos, a investigação foi concluída, foi indiciado e o Ministério Público o acusou. E o acusou pedindo a prisão preventiva. Quando eu imaginava o meu filho indo para uma penitenciária, para um cotel, aquilo ali me destruía tremendamente. É terrível você pensar, você imaginar que o seu filho, criado dentro da igreja, e que você, como eu fiz, com 11 dias nascido, eu batizei, consagrando a Deus, e naquela noite a presença do Espírito Santo foi extraordinária. E muitas vezes a minha esposa ficava preocupada com os filhos. Eu dizia: não, Aninha, eu já consagrei a Deus, esse é de Deus, ninguém toca, não vai acontecer nada com ele não, porque ele está consagrado a Deus. E aí de repente você ter essa notícia. Agora, não só dessa acusação, porque quando uma coisa dessa acontece, pessoas ímpias, más, ignorantes, e às vezes até dentro da igreja, começam a criar outras situações. E aí o que se espalhou de outras notícias, e colocava o meu menino, que eu conheci, vivia direto com ele. Nós fomos testemunha de que na noite do acontecido, ele estava em casa, e as pessoas dizendo, colocando como o pior dos marginais. O pior. Diz: não, esse não é o meu menino, esse não é o meu filho. Amados, os efeitos de tudo isso
Eles foram emocionais, espiritual e financeiro. Cada notícia que saía, às vezes uma pior do que a outra, e repercutindo, porque foi manchete direto em Pernambuco. Televisão saía direto, os comentários dos comentaristas policiais eram terríveis. E eu pensei em colocar um final àquela situação. Eu disse, não, senhor, não aguento mais não. Eu vou acabar com isso. E uma forma de acabar com isso era tirando a minha própria vida. Eu disse, eu vou arrumar um método fácil, barato e seguro. Compro uma corda e dou um final à minha vida, porque eu queria acabar com aquela angústia. Irmãos, um pastor dizer um negócio desse, de querer tirar a sua própria vida. Aí eu imaginava, mas como é que a minha esposa vai ficar? Sozinha criar os meninos. Veja a importância de ter laços, de ter uma estrutura de pertencimento. E eu dizia, e os meus filhos, que decepção será? E a igreja, que decepção será a igreja tomar conhecimento de que eu teria a minha vida? Eu disse, não vou fazer isso não. Aí, mais notícias ruins, mais desgastes. Eu disse, eu tenho que resolver isso, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Aí eu disse, eu vou comprar um revólver e vou resolver essa situação. Eu disse, mas eu nunca sei nem atirar. Não dá certo não. Aí pensava de novo na esposa, nos filhos, na igreja, e desistia. Só que a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E a gente tinha uma expectativa de que o problema fosse resolvido logo, porque era tanto absurdo que isso aí tem que ser resolvido logo. Só que não se resolvia, a coisa ia se protelando e cada vez piorando. Aí eu disse, não, eu vou dar um fim na minha vida. E aí eu arrumei uma maneira, pensei numa maneira de não escandalizar ninguém. Aí eu vou para a praia, nado, e aí afogou-se. Pronto, resolvido o problema. Afogou-se, um acidente. A igreja não vai ficar decepcionada. Mas quando eu pensava nos meninos, e pensava na minha esposa, eu não vou fazer isso, porque eu queria colocar um ponto final àquele sofrimento, aquela humilhação, aquela, para mim, derrota. E eu dizia, uma vez eu disse para um amigo, um pastor, disse, eu não vou mais subir ao púlpito de igreja nenhuma, porque eu não tenho condições de dizer que Deus é amor, quando Ele não está sendo amor para mim e para minha família. Eu não aguento isso. Antes, a coisa que eu mais desejava era estar no púlpito de uma igreja pregando a palavra. E naqueles dias, a coisa que era mais difícil para mim, o maior sacrifício, era ir ao púlpito de uma igreja para pregar. Era terrível, era terrível. Espiritualmente, muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas por quê? Por quê? E financeiramente eu não estava preparado para aquela despesa. Nós tínhamos ajudado uma pessoa da família. Toda a aplicação que eu tinha, eu tirei para ajudar essa pessoa. Ainda peguei dinheiro emprestado de um banco para ajudar essa família, essa pessoa da família. A esposa deu o carro dela para ajudar. E eu estava descapitalizado e devendo no banco. Aí de repente vem a necessidade de contratar advogados, e nessa hora você não tem experiência nenhuma, e aí a despesa vai lá para cima, e eu me apertei muito. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Deus permitiu que passássemos por tudo isso, queridos, tudo isso, mas Ele nunca nos abandonou. Se de um lado Ele permitia a prova, de um outro Ele dava suprimento. Algumas coisas aconteceram
e algumas eu soube até depois. Um dia minha esposa disse que o nosso filho mais novo, ele ia para o colégio com um casaco que tem aquela capa, e ele ficava lá atrás na sala, e os professores já tinham se queixado que ele estava dormindo muito. E um dia ele disse para a mãe: eu não dormia não, é que eu tinha vergonha, eu não queria conversar com ninguém. E ele disse para ela que tinha perdido a vontade de viver. Imagine um adolescente de 15 anos sem vontade de viver. Não só ele, eu também tinha perdido a vontade de viver, perdi o sentido da vida. Vai viver para quê? Eu tinha perdido o sentido da vida. O nosso filho mais velho, que estava sofrendo toda a acusação, algumas vezes ele dizia: vai viver para quê? Ele estava trabalhando e disse que ia comprar uma moto. Eu disse: não, é muito perigosa, eu não quero ser de moto não. Eu disse: mas qual o problema? Se sofrer acidente, morreu, acabou-se. Perdeu o sentido da vida, perdeu o desejo de viver. Mas, meus amados, se de um lado Deus permitia isso, de um outro Ele supria de uma maneira extraordinária. Como eu falei, Deus agiu nos dando apoio. É interessante que Deus ele intervém de uma maneira sobrenatural, espetacular. Isso pode acontecer, mas muitas vezes Deus intervém e nos ajuda através dos outros, né? Paulo, ele mesmo deixa isso claro, de que foi suprido de todas as suas necessidades, porque Deus supriu através da coleta que a igreja tinha feito. Deus ajuda, Deus socorre através dos outros. E passamos por tudo isso, mas não faltou apoio. O apoio emocional. E quantas pessoas nos visitaram? O pastor Célio, o pastor Robson, Felipe, alguns irmãos daqui foram lá em casa, nos dar o apoio. Muitos outros também, muitos foram nos dar esse apoio emocional que nós estávamos precisando. E uma palavra marcou profundamente o nosso coração. Alguém disse: tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Eu não sei como é que você veio para aqui nessa manhã, talvez passando uma adversidade muito grande já tem algum tempo. Eu quero dizer para você: isso vai passar. Guarde isso no seu coração. E isso vai passar. Isso vai passar. O apoio espiritual, irmãos, muitas igrejas se mobilizaram em oração. Igrejas presbiterianas, batistas, Assembleia de Deus, aqui em Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Recife, no exterior. Foi uma mobilização, porque muitos entenderam de que era uma luta espiritual que nós estávamos travando, que era uma batalha espiritual que nós estávamos travando mesmo. E o apoio financeiro também, Deus não deixou faltar nada. No final de 2015, um irmãozinho chegou para mim, desse irmãozinho que de vez em quando vem para fazer algumas observações. E eu disse... Ele disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu digo: pois não. Eu digo: já vem coisa aí, né? Ele disse: Deus mandou entregar isso. Aí trouxe um pacote de dinheiro assim, ó, 4 mil reais. Aí eu tive aquele alívio. Naquele momento, realmente, eu estava precisando. Eu não ia dizendo que estava, mas estava precisando. Em janeiro, eu aniversario, a igreja fez uma oferta. Disse: olha, temos aqui o nosso presente, e o nosso presente vai ser em dinheiro. Aí, outro pacote de dinheiro, 9 mil reais. Aí eu, que alívio. Olha, dinheiro nunca chega na hora errada, né? Sempre chega na hora certa. Aí, fevereiro, eu estava no sufoco em todos os aspectos: desgaste emocional, desgaste espiritual, financeiro também. O conselho do colégio se reúne e decide me dar uma oferta. 100 mil reais. Eu disse 100 mil reais.
Se 4 mil é um pacote, 100 mil é uma mala. Aí com esse dinheiro, irmãos, paguei todos os débitos, banco, aos irmãos que eu tinha pego dinheiro emprestado. Aí resolvi tudo, ainda fiquei com uma reserva. E a igreja que em janeiro tinha me dado 9 mil, em janeiro eu levei o meu dízimo de 10 mil. Dos 100 mil, né? O meu dízimo de 10 mil. E aí fui convidado no meio do ano para uma igreja, a 4ª igreja. Preguei. Quando terminei as pregações, o conselho me deu uma oferta de 10 mil reais. Deus de um lado permitindo tudo aquilo ali, mas de outro cuidando da nossa família. Deus cuidou de nós em todo esse processo. E aí vem o desfecho, audiência de instrução. Aí vem as testemunhas, vem a produção de provas e o que se constatou. Todas as pessoas ouvidas, funcionários, moradores do prédio, frequentadores, nunca viram esses meninos lá, os 2 estudantes, nunca tinham visto lá. As gravações, não existia e não existe nenhuma imagem desses meninos lá em momento nenhum. A única coisa era esse fragmento digital do meu menino e 5 digitais na arma do crime do menor. Contratei um perito. E o perito disse para mim: eu não produzo prova. Eu disse: eu nem quero isso, eu só quero que o senhor diga a verdade. E com a autorização da justiça, ele fez a perícia e chegou para mim e disse: aqui está o resultado. A digital que foi coletado lá no apartamento não tem nada a ver com a digital do seu filho. Isso foi apresentado numa audiência de instrução. E o advogado imediatamente pediu para que fosse feita uma nova perícia oficial. A justiça acatou e determinou à Polícia Federal que fizesse a perícia. E os peritos da Polícia Federal, 2 peritos, fizeram o trabalho e chegaram à seguinte conclusão, 2 conclusões. Primeira conclusão: a digital coletada no apartamento não pertence ao acusado, ou seja, não pertence ao meu filho. Segunda constatação: a digital pertence à vítima. O Ministério Público, não satisfeito e prudentemente, pediu uma nova perícia, agora no Instituto de Criminalista. Enquanto isso, a advogada do menor pediu que fosse feita uma nova perícia, agora pela Polícia Federal, também das digitais do menor. Porque lá, as digitais do menor tinha as digitais na arma do crime. E aí a Polícia Federal, encaminhada pela Justiça, fez a perícia em Brasília. Em Brasília. E a seguinte conclusão: das 5 digitais, 4 não dava para identificar de quem era. Eram imprestáveis essas digitais. E uma que dava para identificar pertencia à vítima. A mesma coisa que fizeram com o meu menino, também fizeram com o menor. Aí vem o resultado da outra perícia, porque o Ministério Público também do menor solicitou a nova perícia. Aí, 2 ou 3 dias antes de sair o resultado da segunda perícia oficial, os 3 papiloscopistas do Instituto de Edificação Tavares Buril, que tinha atestado que a digital era do meu menino e que esse trabalho era mais eficiente e eficaz do que o digital de DNA, eles reexaminaram e chegaram à conclusão que tinham errado. Eles afirmaram que tinham errado. A única prova agora estava extinta. E aí chega o resultado do Instituto de Criminalista e o resultado é o seguinte: a digital não pertence ao acusado, a digital pertence à vítima. Irmãos, é de uma crueldade
que não tem como a gente descrever, só coisa de Satanás mesmo, você pegar a digital da vítima e com ela acusar um inocente. Isso foi terrível. E aí o Ministério Público solicitou a absolvição sumária e a reabertura das investigações. Ficamos esperamos um ano. Nisso, no menor, aí vem o segundo resultado, agora a perícia de São Paulo. E aí os papiloscopistas, os 3, também reconheceram que tinha errado. E eles disseram que tinha utilizado a técnica do olho humano e que não dispunha de equipamento no Estado que pudesse dar a eles condições de trabalho. Mas na imprensa, na televisão, no rádio, no jornal, eles testemunharam e testificaram que era mais eficiente do que DNA. E o Ministério Público perguntou ao Instituto de Criminalística se isso procedia, e eles disseram não, porque o DNA é a prova ouro, é considerado a prova de maior confiabilidade. Mas eles agiram dessa maneira. O menor foi absolvido sumariamente, foi inocentado. E no final de janeiro desse ano, um ano depois que o Ministério Público pediu a absolvição sumária, o juiz deu a sentença, publicou a sentença. E o nosso filho foi absolvido sumariamente. Sumariamente. Absolvido sumariamente. Houve a determinação de se reabrir o caso e de se investigar os peritos, papiloscopistas, por eventual falsa perícia. Irmãos, Deus nos deu a vitória. Deus nos deu a vitória. Esse texto, ele é verdadeiro. Deus sempre nos conduz em triunfo. Eu quase tirei a minha vida, eu quase acabo com o meu ministério, quase. Mas Deus não permitiu, porque Ele cuida de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos conduz em triunfo. Eu teria outras coisas a falar ainda desse texto, mas eu acho que esse é um momento bom para a gente orar, para a gente clamar a Deus. Eu não sei qual o problema que você está passando, talvez familiar, talvez de saúde, talvez material, eu não sei. Mas primeiro, não desista da vida. Se nos momentos de solidão, o diabo tem chegado para você e disse: olha, você acaba com o problema, acabando com a sua vida. Eu quero dizer para você que isso é palavra do diabo e é palavra de morte. Mas Deus tem a palavra de vida e tem a solução e a saída para você. E isso vai acabar. Renove a sua fé, a sua esperança. Levanta a sua cabeça. Não desista, porque Deus está do seu lado e Ele sempre nos conduz em triunfo. Não porque você é bonzinho, não porque você merece, mas é em Cristo. É por causa de Cristo, é por causa dos méritos de Cristo, é por causa da misericórdia de Cristo, é por causa da bondade de Jesus. Deus nos conduz em triunfo por causa de Jesus. E aí nós temos esperança, porque Ele não age baseado no nosso mérito, Ele age baseado na sua grande misericórdia, grande amor, bondade e nos méritos de Jesus Cristo, esse que é o seu Senhor e o seu Salvador. Então tenha esperança, meu irmão, tenha esperança. Eu posso dizer para você, depois de 4 anos, Deus nos conduz em triunfo. Deus vai conduzir a você em triunfo. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, mas quero dizer para a igreja que se você sabe, dê o apoio emocional. Dê o apoio emocional. Chegue junto. Essa pessoa precisa ter a percepção de que ela pertence a um grupo, a uma comunidade, a uma família. Precisa desses laços, eles são importantes. E a questão do suicídio não tem sido uma coisa banal, não. Muitas pessoas estão tirando a sua vida. Adolescentes, jovens, pessoas maduras e idosos, porque perderam o sentido da vida. E muitos
porque querem colocar um ponto final àquela dor, aquele sofrimento, aquela humilhação, aquela vergonha. Mas, meus amados, Deus é o Deus da vida, e sobre Ele prevalece contra a morte. Então, se você tem pensado nisso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, saia daqui com a cabeça erguida, porque Deus vai te conduzir em triunfo.